quero que você esqueça tudo que você aprendeu na sua vida. Te ensinaram errado. Abra sua mente, você está sendo enganado. A tradição oral que aprendemos dos nossos pais, ela nos enganou. Os meus pais diziam que eu não deveria comer manga e tomar leite que fazia mal. Na verdade, foram os senhores feudais que incutiram na mente dos escravos, que tiravam o leite das vacas e que colhiam as mangas nos manguezais, para não tomar leite e comer manga, porque eles queriam economizar mais a sua matéria. E aí, isso passou de pais para filhos. Isso e as outras mentiras. O colégio, que é um dos pilares do sistema, a escola, ela te enganou também. O que é ensinado, pelo menos aqui no Brasil, que é um dos modelos do mundo também, é a outra história. Tem um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, um dos membros, Gustavo Barroso, que escreveu vários livros, um deles, A Outra História do Brasil, mostrando que essa que aprendemos nos livros aqui não é a verdadeira. O colégio, que é monitorado pelo sistema para escravizar as pessoas, para condicionar, tem um lema daqueles que cuidam da educação: não queremos uma sociedade pensante, mas uma sociedade civil, servil. Simplesmente escravos, não usando a cabeça para pensar. O que é dado no colégio diz assim aqui no Brasil: isso vai cair na prova. Decora, guarda isso aí para devolver para a gente. Não é para pensar e evoluir e aumentar o conhecimento. Não, não é isso. Inclusive, no colégio não é ensinado a mola mestra que move o mundo, a economia. Não, não é mostrado. A economia faz parte do sistema dominante. Então as crianças não aprendem o que é dinheiro, porque se aprendesse o que era economia no colégio já, talvez o adolescente já ficasse milionário e iria mexer com a economia global. Então essas pessoas têm um lema, os pais falam para os filhos, condicionados por essa educação: filho, estude para arranjar um bom emprego. E isso é um laço antigo. Alugar braços e pernas, ou mesmo a mente, em um departamento público e trabalhar 36 anos, recebendo 25% do seu esforço para enricar outros, que se fizeram superiores a esses escravos remunerados. Então, meus queridos, nós aprendemos errado. Inclusive o colégio, aqui no Brasil, a escola, é tida como a pior educação do mundo. E o incentivo para os adolescentes, as crianças, os rapazes, as moças, é um incentivo zero. Porque se você faz uma faculdade aqui no Brasil, você faz faculdade de medicina. Se você não trabalhar junto com a OMS, Organização Mundial de Saúde Criminosa, mas você passar para as pessoas só coisas naturais que curam, e não as drogas da drogaria brasileira, que é a mesma droga, agora com traficantes legais que são os médicos. Se você for contra ela, você vai acabar virando estatística. Quem for advogado, estudar direito aqui no Brasil, pode ser trabalhista, pode ser civil, pode ser a vara da jurisprudência que for. Se você for um advogado que for fazer justiça, você será retirado do mapa. Se você for um juiz ou um promotor público e você não fizer conforme a cartilha poluída brasileira, você sai fora do mapa também. E qual é a função brasileira que não está corrompida pela corrupção? Não existe aqui. Então o futuro é você, seu próprio patrão. Inclusive o colégio, eu falando de colégio brasileiro, eu não culpo o corpo docente nem o discente. Eu não estou culpando os alunos, que não têm culpa, e nem os professores que são guerreiros, que receberam e estão devolvendo isso, não. Eu culpo a cúpula, a elite global que domina todas as facetas da sociedade do nosso país. Eles que detêm os bancos centrais, que não é do país, o Banco Central do Brasil não é do Brasil. O presidente fantoche, que foi botado por eles
a campanha foi paga por eles, pela elite global. Ele pode pegar dinheiro do Banco Central, mas o banco não é do Brasil, assim como as jazidas de ouro que tem em Minas Gerais, que são de franceses. Nosso país, a nossa cabeça está dominada. Eles norteiam o que a gente aprende, o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente respira, o que a gente bebe e vai por aí afora. Então, voltando para o colégio, que você não aprendeu a verdade. Se ensinassem a verdade, instalariam máquinas poderosas com internet de ponta para ensinar os alunos algoritmos e eles aprenderem a fazer startups. E fazendo isso, trabalhando, por exemplo, criando aplicativos para celulares, traria uma renda milionária, daria para criarem, porque as mentes deles, a julgar pelas mentes dos meus filhos de 18 anos, 21 anos, são mentes brilhantes. Mas essa tecnologia, essa parceria, essa franquia não está aberta aqui no Brasil para que o país produza. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, ficou como um dos países aliados, ajoelhado para os Estados Unidos, prontos para bater continência. E é um país que não desenvolve a sua tecnologia. Então o colégio vai servir de quê? Ah, você vai arranjar um bom emprego. Tadinhos, né? É exatamente aquilo que os senhores feudais pensaram. Se simplesmente mantivermos nossos escravos, eles vão trabalhar com preguiça e vão mijar no nosso leite. Mas se nós dermos carta de euforia e libertá-los e convidá-los a trabalhar para a gente cria barracões, mercados para eles comprarem, vilas de casas para eles alugarem, trabalhos para eles produzirem e nos enricarem sempre, e eles com suas famílias pagarão nossos aluguéis, darão lucro do nosso comércio e nunca sairão de nossas mãos e produzirão com alegria porque agora são convidados a trabalhar para nós. É isso que acontece com os estudantes que trabalham para arranjar emprego e não tornarem-se os seus próprios patrões. Inclusive os filhos dos pastores e políticos e generais ricos vão para Oxford, vão para Harvard estudar em países chamados de primeiro mundo, porque o Brasil é de primeiro mundo, mas se mantém ajoelhado por falta de administração. Eles vão estudar lá fora para vir governar aqui, para vir liderar aqui, para criar suas empresas privadas e para usar o lucro da forma que quiser. E quando tiver muito imposto para pagar, é só criar suas fundações, como a Fundação Bill e Melinda Gates, para não precisar pagar imposto, mas usar o seu dinheiro da forma que quiser. Se não quiser, também pode fundar a igreja. Registra um CNPJ de uma empresa chamada Sem Fins Lucrativos, que só trabalha por lucro e não precisa pagar impostos. E é tido como padroeiro, como pastor, como encomendador de almas, como defensor, como guardador das almas, como mediador das almas, como um pai, como um mestre, como um ungido, como um santo, como um anjo de Deus, como um servo de Deus, um canal de Deus na terra. Reinará, e muitos reinam, ficam milionários em cima desses pobres escravos ignorantes. Então, meus queridos, a NASA, por exemplo, tudo que você aprendeu da NASA foi fraude. A NASA diz que em 1969, a nave Apollo 11, olha o nome Apollo, uma homenagem ao deus da Grécia, o Senhor do Sol, ela foi à Lua. Tudo mentira, tudo engano. Mas o produtor de cinema, o diretor Stanley Kubrick, que fez o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, recebeu a visita do presidente, então, Richard Nixon, que pediu a ele e disse: você é o melhor produtor de cinema estelar e eu quero pedir a você para fazer um filme da viagem do homem indo à Lua e pisando na Lua. Você fez o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, um filme excelente, com total qualidade. É como se fosse uma qualidade HD. Mas agora ele foi convidado a fazer um filme de péssima qualidade, para não descobrir o que estava acontecendo. A vista da Terra de longe na nave Apollo foi um furo no casco que foi feito, mostrando um pouco de nuvens, e foi muito mal feito. As conversas vazaram, as filmagens, tudo que foi feito foi descoberto a fraude. E o Stanley Kubrick deu uma entrevista depois de 20 anos depois de sua morte. Na verdade, se não me falha a memória, quase 40 anos. Ele pediu que o repórter que ele deu a entrevista só passasse aquela entrevista depois de 20 anos após a sua morte.
E estava lá a entrevista de Stanley Kubrick, que recebeu a visita do presidente, pedindo para fazer o filme, levando os 3 astronautas, Neil Armstrong, o Gagarin e o Michael Collins, e os 3 fossem na missão Apollo 11 e pisassem na Lua como Neil Armstrong. E aí, a pergunta era por quê? Porque a União Soviética estava numa corrida espacial com os Estados Unidos, e os Estados Unidos recebeu bilhões dos contribuintes que tinham fé na missão da NASA. Então eles tinham de forjar uma ida. Mas na suposta volta dos astronautas, eles ficaram tão traumatizados e não tinham o que dizer. E saiu até na Time Life, na Globo, em alguns canais de televisão brasileiro, que eles tiveram uma mudança na cabeça na viagem à Lua, não estavam dizendo coisa com coisa. E então veio à tona a verdade. Várias pessoas, astronautas que trabalhavam nas bases e fazendo testes, que tentaram abrir a boca, foram silenciados, morreram em testes. E o que acontece? Que não teve como eles subirem, porque em volta da Terra tem 3 discos intransponíveis poderosos, 3 ímãs gigantes chamados Cinturão de Van Allen. É impossível atravessar o Cinturão de Van Allen para ir para a Lua. Se conseguisse atravessar, no mínimo, ficariam cegos e perderiam parte do seu cérebro. E, enfim, não teria como. Então pode acreditar, nós fomos enganados. Mas por quê? Porque esses entretenimentos dominam a cabeça das pessoas. E isso está nos livros de história. E eles tinham recebido contribuição. Tudo é dinheiro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. E agora, por exemplo, a Time Life, que foi a Rede Globo que veio aqui para o Brasil, que eram dos governantes do mundo, das famílias Rockefellers, assim como os Rothschilds e os Deep Morgan dominando o mundo. A Time Life, que é a Globo, o olho que tudo vê, que é o olho de Horus, assim como a Band, o olho de Horus, veio para modificar gerações de pessoas. Tem um senhor aqui, que ele já faleceu aqui em Lagoinha Quixeré, onde eu moro, chamado Antônio Felício. Ele tinha uma filha chamada Sandra. Ela ficava sentada no parapeito, no banco na parede, do comércio do pai dela, segurando na mão do namorado. Depois que viu as primeiras novelas, quando chegávamos lá, estavam se beijando, aprenderam nas novelas. A novela, os filmes, as séries, tudo é comida para o gado, para alienar as cabeças, ditando o que as pessoas devem fazer. Simplesmente é tudo mentira, tudo engano. Acredite, não é para o bem. Acredite também, eu vi quando era criança o Balão Mágico. Toby, Michael, Jairzinho, Simoni, e vi também o Trem da Alegria, a Patrícia Marques, outros componentes, Juninho. Vi também o programa da Xuxa e acredite, a própria Patrícia Marques, que fez a música Sonho de Amor. Se uma estrela cadente o céu cruzar, ela escreveu um livro e ela disse que foi muito assediada quando era criança. E diga-se de passagem as outras crianças dos programas, toda aquela dança, toda aquela alegria. E o que aconteceu com as Paquitas e com a Xuxa? Todos eles foram muito assediados. Toda aquela alegria que transmitiam para a gente, para nós, era tudo um teatro. Eles sofriam. Na Globo e em outras emissoras, era preciso o teste do sofá. Era preciso se prostituir, adolescente ainda jovem, para obter os papéis. Assim como também nos estúdios de Hollywood. As moças diziam, com quem eu tenho de deitar ou transar para conquistar esse papel. Então, meus queridos, a farmácia, por exemplo, aqui acho que já tem umas 4 drogarias. Disse o doutor nutricionista e cardiologista, doutor Laí Ribeiro, que o remédio, ele é um remendo, ele não é o tecido completo, ele não cura, ele não fecha o buraco. O remédio é apenas placebo, é uma impressão que você tem que está bom, você fica adormecido, mas ele atinge outra parte do teu corpo e da tua saúde, você tem que tomar outro e fica escravo. O remédio, como eu digo, ele é droga, e é a pior droga, porque não só as pessoas ficam viciadas, a mente das pessoas acredita que isso é curado através daquilo, mas porque tem bastante química no sangue da pessoa e nunca mais a pessoa ficará curada se continuar assim.
E a farmácia, ela trabalha com uma regra de 3. Qual é a regra de 3? Cria um problema, divulga o problema, resolve o problema. Qual é o problema criado? Criam-se doenças. Todas as doenças são criadas, não foi o criador que deixou. São cientistas que usam químicas, coisas tóxicas, para criar as doenças. Para espalhar no ar, para jogar na água, para injetar, para guardar em objetos, para libertar em contêineres, para jogar no céu como rastro químico naqueles aviãozinhos branquinhos. E então, é divulgado o problema. Surgiu a nova doença. Gripe das aves, gripe suína, coronavírus, varinha dos macacos, febre amarela, tudo. Agora, é divulgar o problema nas redes de TV que são deles, dos governantes do mundo, a elite global. E agora, para resolver o problema, é criar vacinas, por exemplo, para resolver esses problemas. Só que as vacinas, em muitos dos casos, como relatou uma correspondente americana e uma coordenadora de vacinas, Jane Burgemeister e Barbara Fischer, muitas vezes pegam quilos de vírus e importam para países, tido como vacina quando é o vírus. E a própria vacina é feita a partir do vírus inativo, para injetar na pessoa e a pessoa, a imunologia do corpo, tentar se adaptar para quando vier a enfermidade, a doença já está pronta. Em muitos dos casos tem a covardia de estar misturado o vírus com a própria vacina. E em muitos países é lei marcial, tem de tomar. E a pessoa tem de tomar sabendo que em muitos dos casos fica paraplégico, tem infarto e enfim. Que mundo louco que domina, né? Então, a drogaria, a farmácia, ela escraviza. Ela não cura. Na verdade, os farmacêuticos e os médicos, se dissessem que seria melhor procurar e usar tudo que é natural para curar, então seria perfeito. Mas, por exemplo, a Organização Mundial Criminosa de Saúde, eles que criaram e eles que têm a cura para AIDS, para câncer, para todo tipo de doença. Eles não curam para deixar os seus milhares de funcionários trabalhando, para continuar criando esses males no mundo, porque servem a Satanás. E ao invés de eles usarem essas curas, por exemplo, o AIDS, o vírus do AIDS, ele é tão frágil e tão fraco, mas aí nós somos escravizados pela mente, falta conhecimento, o meu povo é levado cativo porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, que deveria ensinar o povo, né? Tu rejeitaste a mim, eu te rejeitei para que não seja sacerdote. Os sacerdotes, os intercessores, os que ouvem do povo para falar para Deus, ou os profetas que ouviria de Deus para falar para o povo, estão enganando as pessoas. E aí um vírus tão frágil como o do AIDS, que ele só pode se apropriar do sangue de quem está totalmente desidratado. Quantas pessoas pegaram AIDS porque tiveram muitas noitadas de sexo e perderam toda a energia do corpo, e o vírus se apropriou da fraqueza dele. Mas se a pessoa for atingida pelo vírus do AIDS e passar 30 dias tomando água com limão e comendo uvas, por exemplo, o limão é suficiente para o caso do AIDS, para refinar o sangue. Já mata o vírus. E se estiver com câncer e passar 30 dias usando água com limão e comendo uva, o limão vai purificar o sangue, não em doses demasiadas também, para não deixar o sangue muito fino. E as uvas vão sarar as feridas. Mas aí, quem é que vai passar a informação? Se a Organização Mundial de Saúde escraviza as pessoas com esses remédios. Aqui nós temos o SUS, que é uma maravilha, que é uma coisa que outros países não têm, o Sistema Único de Saúde. O governo paga uma parte já desses medicamentos e outra parte a pessoa compra. De todo jeito, quem vai ter de comprar continua escravo. Mas os que recebem têm esse bônus aí. O presidente do Brasil, ele é muito bom para o sistema. Ele, como Lula, por exemplo, foi o maior propagandista, o garoto propaganda da nova ordem mundial. Ficou muito animado com as privatizações, que foi para isso que ele foi posto aí. E aí, algumas coisas como o SUS, o Sistema Único de Saúde, o sistema fica feliz, porque o governo já patrocina o placebo deles, a coisa ilusória lá dos remédios que vai curar e escravizar as pessoas, já deixa pago uma parte, já garantindo a parceria com esse sistema criminoso. E de outra forma, coitado, as pessoas que precisam mesmo tomar medicamento, foram infectados involuntariamente, tem esse acesso aí, essa benécia ruim, né? Que ainda digo, que coisa boa que tem o SUS, né? Infelizmente, né? É irrisório isso. Você agradece por uma coisa e ao mesmo tempo sabe que, de outra certa forma, escraviza a pessoa. Então, meus queridos, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é outra que tem enganado as pessoas, né?
porque eles têm cura, mas eles não usam a cura. Deixa as pessoas escravizadas. E ela é parceira com aqueles que criam, por exemplo, o Covid-19, né? Porque muito interessa. O que o sistema quer é ou tirar as pessoas de uma forma brusca, muita gente de uma vez, mas como não dá, vai dar muito na pinta, então aos poucos, através de doença, através de medicamentos, as pessoas vão. É como disse o eugenista, o redutor de humanidade, chamado Bill Gates. Ele falou recentemente, ele já tinha dito num quadro anterior, há uns anos atrás, escrevendo no quadro numa louça, ele disse: a população do mundo é mais de 7 bilhões de pessoas, mas se fizermos um bom trabalho com vacinas, poderemos diminuir esse percentual de 15% ao ano. Dá para matar 15% de pessoas todo ano, através de vacinas. E mais recentemente Bill Gates abriu os braços, abriu um sorriso e disse: prepare-se, mundo, ou uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, ou uma pandemia mundial. É o que eles querem, né? Então, e só para vocês constarem, saberem, Bill Gates não foi o criador da Microsoft. Ele foi alguém que patenteou no nome dele, foi outra pessoa que criou. Assim como Thomas Edison não foi aquele que criou a corrente alternada, ele se apropriou das criações de Nikola Tesla. Tudo que a gente aprendeu, o presidente americano é o dono do mundo. Não, os donos do mundo são 13 famílias que governam o mundo, que vai da família Kennedy à família McDonald, e se destacando JP Morgan, os Rockefellers e os Rothschilds. Principalmente os Rothschilds que infectaram na tribo de Judá, em Israel, e que são os maiores maçons do mundo, que tem uma economia global, tem mais de 90% de toda a renda mundial, muita grana, e o restante fica para o mundo brigar por isso aí, escraviza as pessoas. Outra mentira também, Israel, terra santa, terra de Deus, não, senhor. Israel é uma terra, tem sido maldita, essa é a realidade. Mas peraí, pastor, não, peraí, antes de atirar pedra, antes de ficar doido e vir latir para cá, cães do inferno, seguindo a Satanás, deixa eu dizer primeiro, Israel rejeitou o sangue do Messias e disse: não temos rei senão a César. E Jesus disse: ai daqueles por quem o Filho do Homem é traído. Eles traíram o sangue inocente do Messias. Jesus disse: tu, Cafarnaum, onde eu estive na beira da praia, fazendo milagres, erguete-ás até o céu, serás abatido até o inferno. Essa terra abençoada aí, não, é porque é a terra da promessa, calma aí. Já foi explodido o seu solo mais de 70 vezes, olha só. Tantas crianças inocentes já morreram e andaram matando os outros desde a saída do Egito por causa de terra, simplesmente derramando sangue o tempo todo. E detalhe, está o peso da sociedade secreta da maçonaria lá mesmo, em uma caverna, na caverna onde Salomão extraiu as pedras do seu palácio. A caverna de Zedequias tem salão maçônico lá dentro. Maçonaria em peso lá, é a terra da luz. O que eles aguardam? Eles rejeitaram o Messias, não acreditam no Messias. Sabe o que eles aguardam? O anticristo. A terra da luz, Israel, a terra de Deus. Não, 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 não. A terra que perdeu a bênção e que atraiu maldição, mas a sua cabeça não pensa nisso. O presidente de lá, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, recebeu da ONU a condenação de criminoso contra a humanidade, mas ninguém pega ele porque ele é poderoso belicamente e com os grandes, os banqueiros, a elite global, aqueles que estavam na cúpula do Império Egípcio, aqueles que estavam na cúpula do Império Assírio, grego, babilônico, romano, e que estão lá, a cúpula da cabala, da magia negra, das crenças do rei Salomão, que escreveu as Goécia ou Aguete, clavículas de Salomão, pequena chave, aqueles que queimam pessoas vivas em invólucros brancos, no Bohemia Grove, aqueles que dão seus filhos para Moloque em sacrifício e queimam a Moloque. Sim, são eles. É a Terra Santa. Esqueça o que você aprendeu. É só pesquisar que você vai ver. Então, meus queridos, as faculdades aqui no Brasil, elas não oferecem futuro. O futuro, eu digo a você, procure essas plataformas mundiais que é do sistema. Mas você, usando o seu talento, fazendo o que você gosta, você pode monetizar o seu canal a partir de 1.000 seguidores, a partir de 4.000 curtidas, e você pode. Tem agora umas novas regras, no YouTube, por exemplo, você pode conquistar a sua independência financeira. Não vai na cabeça dessas pessoas por aí. É tudo corrompido. Não há futuro nessas faculdades que se faz. Bom, você é livre. Eu estou dizendo a luz
da inteligência, né? A luz da inteligência. É tudo corrompido aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Um amigo meu, Silvio Santos, de Santa Cecília, São Paulo, ele contou para mim no apartamento dele, lá. Ele disse, olha, eu perdi minha vida. Trabalhei 36 anos como advogado da Petrobras e estou aposentado. Não fiz o que eu queria na minha vida, não realizei meus sonhos, fiquei dentro de uma repartição 36 anos. Minha esposa está insatisfeita, minha filha não está morando comigo, meu filho tem problema de esquizofrenia, eu sou doente e eu perdi a minha vida. É isso. Ah, fazer faculdade, vou trabalhar no área, vou ficar trabalhando lá. Primeiro, é uma corrupção medonha. E você poderia ser livre. Antigamente, as pessoas eram livres. Um plantava feijão, outro plantava arroz, outro plantava milho, outro plantava macaxeira, outro plantava batata. Um fazia farinhada, outro plantava canaviais, fazia rapadura. Outro criava gado, outro criava ovelha, outro criava cabras. E aí um trabalhava com queijo, outro vendia leite, e um trabalhava com alvenaria, outro com carpintaria, e tudo dava certo, as pessoas negociavam seus trabalhos e viviam todo mundo livre, cada um produzia suas coisas. Mas quando os fazendeiros foram enganados pelos banqueiros, que ofereceram tratores e aparatos para eles, e manipularam a chuva para eles perderem as suas colheitas e não poderem pagar e tomarem as fazendas deles, foram dominando hoje. Todo mundo vive através da prateleira do supermercado. E quando houver crise, greves de caminhões, como já fizeram, vai faltar o pão, todo mundo vai ficar desesperado, preso à mercê disso, porque agora só vive através do dinheiro, foram escravizados pelo dinheiro, entende? Comece a abrir a mente, comece a cultivar sua própria comida, comece a lutar para não precisar de dinheiro, comece a estocar o que você puder, seja feijão, seja arroz, seja rapadura, seja farinha, seja massa de milho, o que você puder guardar e se precaver para se houver uma greve prolongada de caminhões, assim como as nações que se levantavam contra as outras faziam um cerco em volta dos muros, até que faltasse o pão e todo mundo saísse para fora e morrer, assim também você se prepare, porque a elite global quer o mundo para eles e querem abater até 2030 o maior número de pessoas que eles puderem. Eles gostariam de abater 90% de toda a população mundial. Isso está no jogo de cartas RPG, redução populacional. E isso está na Agenda 2030. Eles chamam de erradicar a pobreza. Mas como? Partindo dinheiro com os pobres? Não. Eles querem simplesmente criar a sociedade 4.0 de milionários e aí o restante só o Criador é que sabe. Então, meus queridos, a religião, por exemplo, a religião, ela te enganou. As religiões se proliferaram com o Nimrod, o criador da Torre de Babel, criador dos impérios como o Império Babilônico, Egípcio, Assírio, grego, persa, romano e vai por aí afora. Os domínios que passaram. E aí o que acontece? O imperador Constantino, por exemplo, que ele queria governar o mundo, ser imperador e ele era general. E ele criou a visão que teve da cruz, por este sinal vencerás, e agora botou o brasão da cruz nos escudos dos soldados e chamou para guerrear as guerras santas, matar toda pessoa que não aceitasse o cristianismo, não fosse do cristianismo. Na verdade, ele viu que a fé cristã era muito forte e ele quis. Então ele iniciou um catolicismo pegando todas as crenças pagãs de todas as religiões do mundo. E aí o protestantismo de Martim Lutero, que morreu de batina, Martim Lutero também dividiu a igreja, nasceu a filha evangélica, mas já a igreja católica chamou a filha de volta protestante. Como a luterana, por exemplo, como algumas outras já voltaram para a mãe. Mas a prática de cultos e de tudo é tudo pagão. E aí você acredita que está servindo a Deus quando está distante da igreja do primeiro século. As práticas, por exemplo, você vê que o chapéu do Papa, a capa dele é em forma de um peixe, é símbolo de Dagon. As bíblias protestantes que você tem com o peixinho é símbolo de Dagon, como igrejas batistas, por exemplo. Para você ver, né? Então toda a crença ali é do mitraísmo transformado em catolicismo, e esse protestantismo que pega a figura de Jesus e de Deus e vai lá e pega a Bíblia, dá no mesmo. Dá na mesma coisa. Na hora que a escritura for lida linearmente como ela é, sem a divisão de capítulos e versículos, está falando outra coisa. O que é ensinado no Brasil é o contrário da escritura. Aqui eu falei o exemplo do irmão Luciano, lá de Guarujá, São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, que ele e a esposa dele receberam a visita de um anjo, esteve com ele 4 horas, eles pensaram que era 40 minutos.
E tudo que o Luciano perguntava da escritura, ele sorria e dizia: irmão, veja como está escrito. Vocês ensinam tudo o contrário do que está escrito. Esse cristianismo aí ensina tudo o contrário. E ele dizia, e é verdade, quando eu lia, eu via que era o contrário. Então a religião, ela foi criada para dominar as pessoas, dominar a cabeça das pessoas. Hoje esse céu, esse inferno, esse diabo e esse apocalipse, e tudo que você está vendo hoje, os fariseus já estavam ensinando, trazendo dos persas, trazendo já de religiões anteriores, como o zoroastrismo. Pegaram o diabo, o inferno, o céu, com a base no zoroastrismo. O Gênesis que você vê, a história de Adão e Eva, que tem duas histórias ali. Fez o homem, fez a mulher da costela do homem. E outra fez o homem e a mulher segundo a sua imagem. Há duas versões que tem ali. Já em outras civilizações já tinha essa história de uma forma diferente. Veja como somos manipulados. A Bíblia é um livro que foi criado para manipular e escravizar a humanidade também. Tem até um filme chamado O Livro de Eli, com Denzel Washington. Ele disse que lutou a vida toda pelo livro, mas esqueceu de praticar o melhor que está no livro, que é fazer pelo próximo o que quer que o próximo faça com ele. Mas, na verdade, a mensagem principal é do vilão, é do antagonista, que diz assim: com esse livro as pessoas me ouvirão, eu dominarei as pessoas e reinarei entre eles, porque eles obedecerão ao livro. É por isso. Mas o que a Bíblia tem? Tem escrito de profetas, de homens de Deus, de cartas de homens de Deus, só que o Papa juntou esses livros, a Igreja Católica juntou, não foi para que seguíssemos os exemplos dos homens de Deus, não. Foi para poder dominar e controlar as pessoas. E o Papa é um rei. O que o rei faz? Controla as pessoas e tem imposto das pessoas. E tem súditos controlando, e tem o seu exército para controlar. O exército de seus missionários, de seus líderes. Assim como o protestantismo também. Tem aqui uma congregação da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, o dirigente dessa congregação, diácono ou presbítero, ele obedece ao Kleber, que é o genro do Francisco Enos, que era o líder aqui da Assembleia de Deus, Templo Central, que é a mesma igreja mãe de Belém do Pará e Belenzinho em São Paulo. Então, obedece ao pastor Kleber, que recebeu o cajado do pastor Enos, e o pastor Kleber obedece à CONADEC, Convenção de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus do Ceará. E a CONADEC, por sua vez, obedece à diretoria, primeiro presidente, segundo, terceiro, primeiro tesoureiro, segundo, terceiro, da convenção, primeiro secretário, segundo, terceiro, segundo secretário. E aí essa diretoria aqui do Ceará obedece a CGADB, e a CGADB obedece ao seu líder José Wellington Bezerra da Costa. Acho que quem está assumindo é José Wellington Júnior. E estes, por sua vez, e o presidente Lula, e o Edir Macedo, e o R.R. Soares, e o Valdemiro Santiago, e o Leonardo Salles, todos os presidentes do ministério obedecem à elite global, os banqueiros, os comedores de corpos de seres humanos, os bebedores de sangue, os vampiros, os donos de mais de 90% de toda a economia global, os que criam leis para escravizar a humanidade e manter os países de joelho aos seus pés, os que promovem as guerras, 2 guerras mundiais e milhares de outras, os que controlam os homens, os que servem ao Bafomete, o Deus cara de bode, estão por cima e está ligado. Judaísmo, cristianismo e maçonaria estão controlando as pessoas. Então a Bíblia ela é um livro que já tem no seu texto 400.000 alterações. Por quê? Porque havia em Qumran e no Lago de Meron e no Mar Morto e na Galileia centenas de manuscritos de pergaminhos e de papiros feitos de peles de ovelhas e da casca do papiro. E esses pergaminhos foram selecionados pelos padres, escolhendo o que era canônico, o que era reto, o cânon. O cânon é a vara de junco, o que era reto e o que não era reto. E aí, minha gente, a festa foi grande. Se apossaram de Deus para fazer um livro para dominar o mundo. Então, tem escritura verdadeira? Tem verdade? Tem. Mas o que tem de manipulação? Pegaram pergaminhos rasgados, só os pedaços, preencheram tudo com a história deles. Pegaram coisas que não tinham e botaram ali. E aí eu estou passando isso para você e você, gado, vem querer me pisotear com seu casco, dar chifrada porque você é chifrudo, querer dar coice em mim, querer me esmagar com seu peso. Vá pesquisar, vá abrir a mente, que é melhor. Então, a partir do momento em que você pega textos da Ugarit, da língua anterior do aramaico, e do aramaico e do hebraico, e você começa a pegar esse texto e passar o sentido para o grego mitológico e lendário, para aquela língua,
que o Alexandre trabalhou 300 anos antes do Messias para que fosse difundida aquela língua. Na hora de traduzir, o sentido já vai mudando, chama-se paráfrase, já sai do sentido original. Aí você pega do grego, e agora vamos traduzir para o latim, já vai mudando mais. Pegue do latim e mude para o alemão, para ver se não vai mudar mais. Pegue do alemão, de Gutenberg, da imprensa de Gutenberg, e comece a traduzir agora para português, para ver o que vai acontecer. E quase todas as vezes o sistema puxa a brasa para a sua sardinha, vai mudando o sentido das coisas pelo seu controle, o seu domínio. Eu digo que a Bíblia hoje é como a terra. A terra tem minério, tem ouro, tem zinco, tem prata, tem cobre, tem minerais, a pedra sardônico, turquesa, ônix, safira, diamante, cristal, obelix, tudo que você imaginar, diamante negro, tem tudo. Mas você tem de garimpar, você tem de cavar, assim é a Escritura, tem verdade, mas você tem de cavar agora. Não, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, é a regra infalível de fé e prática. Heresia, apostasia, e o que eu diria mais? O principal, iniquidade, é colocar isso no lugar do Criador. Porque o Criador, ele tem a palavra que é espírito e vida, a palavra que é espada. Está escrito até em João capítulo 1, verso 1 verso 14, Jesus é o verbo de Deus, em Apocalipse ele é o verbo, ele é a palavra. Mas aí quem pega a Bíblia e diz, pronto, a Bíblia é infalível, palavra de Deus, aí você está pecando, cometendo iniquidade. Abra a mente. Não, esse pastor é o homem de Deus, é ungido, é o servo de Deus, é o mediador, tudo iniquidade também. Jesus disse, o pastor sou eu, os que vieram antes foram ladrões e salteadores, depois nem pense. Ele é, porque dá vida, esses outros tiram a vida do povo para ele enricar. Essa é a realidade, você conhece, eu falo porque sou pastor e conheço a realidade. Durante 8 anos, sendo líder de igreja, só vi necessidade que o que eu peguei eu reparti, mas os meus colegas não viram isso. Investiram em Hilux, em casa de praia, em apartamentos, em luxo, ficaram milionários. Eu continuei de mãos vazias porque fui querer seguir como se eu fosse um trouxa, o ensino de Jesus e querer ajudar os carentes. E não me arrependi por isso. Mas aí já fique sabendo, abra os olhos. Não, eu sou abençoado porque eu sou homem de Deus, Deus me honrou. Mentira sua. É o sistema que enriquece os fariseus e deixa as pessoas e saqueiam as casas das viúvas. E abandonaram o órfão, o estrangeiro, o pobre, o indigente, o carente, o mendigo. Essa é a realidade. Abra a mente. Abra a mente. E por que o senhor está falando isso? Porque não tem ninguém me pagando, né? Se alguém tivesse me pagando, pode estar certo, tinha interesse de que eu falasse o que ele queria. Se alguém banca a campanha do presidente, tem interesse que o presidente trabalhe para ele. As viagens do Lula não é para representar o Brasil e procurar benefícios para o Brasil. É atendendo aos seus comandantes, os banqueiros que botou ele no poder, que pagaram, seja pessoas como Felipe Neto, ou como qualquer um marqueteiro para ter votos para ele, para que ele ganhasse, para trabalhar para eles. Abra a mente. Ah, mas o presidente americano é o dono do mundo. Vai sonhando, Cinderela. Não é não. É um fantoche mandado pelos banqueiros. Inclusive, os Estados Unidos perdeu a sua economia, o Pentágono, a sua inteligência. Está de joelhos há muito tempo, quem manda é os banqueiros. É um parasita enorme que está carregando essa casca que já está morta e seca há muito tempo. Então, voltando um pouquinho aqui. A Bíblia, inclusive, é o livro que gera mais receita no mundo dos livros, né? É dinheiro que interessa. Inclusive, quem usa a Bíblia, o interesse que eles têm é de grana. Se tirar dinheiro, acabou. Eles fecham a Bíblia e fica lá. O meu irmão, recentemente, achando que eu preciso ter um pouco mais de entendimento, ele quis me dar uma lição publicamente em um comércio de um senhor chamado Deusalino, e eu resisti, né? Ele tentou, mas ele falou para mim que a Bíblia que eu dei de presente a ele, como ele não leu, o cupim comeu. Como é que o cupim lê? Devoram a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, mas meu irmão não teve tempo de ler, mas queria me dar lição. Eu vou dar um conselho a você também, que vai querer me ensinar alguma coisa. Faça o seguinte, se você quiser me ensinar alguma coisa, nem precisa, eu já pesquiso, você já vê que eu já tenho a mente aberta, eu sou um eterno aluno. Fala o seguinte, você pode me indicar algumas obras, alguns livros, algumas coisas. Ok, não adianta tentar me contradizer, porque o que você tiver eu recebo, não precisa nem lutar contra mim. O que for de verdade, pode mandar que eu aceito. Se quiser me ajudar, é só você cooperar com um dinheirinho um pouquinho, não precisa ser muito, um pouquinho. Aí me ajuda, porque todo dia eu como, a minha família come, nós somos 4 pessoas, a vida da gente é comprada na parede do supermercado, na prateleira do supermercado, querendo ou não. Jesus disse, havia um rico que regalava esplendidamente, havia um pobre chamado Lázaro que queria se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ninguém lhe dava nada e ele morreu. Então, como eu estou fazendo esse trabalho aqui, estou trabalhando de graça, de favor e de fé e de amor para você,
Se quiser me ajudar, ao invés de ficar questionando, gastando energia, faz o seguinte, envia uma ofertazinha. Não estou pedindo a você, eu estou dando uma ideia para você, que já vai estar me ajudando. Se não for, é perca de tempo. Não, mas eu queria abrir a sua mente, eu queria abrir a sua mente. Olha, pode mandar o que for, eu vou estar aprendendo. Mas uma forma de me ajudar é só cooperar um pouquinho. Não, mas eu não tenho. Então, se você quiser ajudar o nosso trabalho aqui, procure um parceiro que tenha, alguém que dê uma força pra gente, que já é bom. Ah, eu vejo que você é tão inteligente, eu queria passar umas orientações para você. Isso aí eu ouvi a vida toda, viu? Eu lembro, quando eu conheci a minha esposa, ela morava em Fortaleza, num bairro chamado Boa Vista, Castelão. E aí eu fui para lá. Vizinho à casa dela, eu fui aguardar, ela trabalhava no hospital particular chamado Antônio Prudente. Eu estava aguardando ela. Então eu passei na lanchonete. E o irmão Narciso, ele era da igreja Tabernáculo da Fé de William Marion Branham. E ele tinha os fascículos e livrozinhos com cada mensagem de William Branham. E disse, olha, Frank, pelo que eu vi, você é muito inteligente, mas lhe faltam as revelações, eu quero passar para você. Eu falei, não, eu recebo orientações, mas não tem de me aproveitar, não. A vez que ele é inteligente, dá para aplicar alguma coisa nele. Como se assim, eu fosse um carro com bastante combustível, eu vou levar você nos lugares, eu vou guiar o seu volante. Calminha, eu sou Tesla, eu ando sozinho, tá bom? Não precisa. Aí eu lembro que aqui, onde eu moro, tem um senhor que ele vende rede. E aí um dia, eu conversando com ele, ele disse, olha, eu vejo que você tem uma mente muito aberta, você é muito inteligente, mas falta aqui umas revelações, eu falei, não, meu irmão, essa cartilha que você tem, toda a igreja tem. Eu já cursei teologia, não se preocupe com isso. Aí eu lembro que morando em Carapicuíba, São Paulo, apareceu umas pessoas, eu não sei se era adventista do sétimo dia, não lembro. Ele disse, olha, vejo que você é muito inteligente, mas faltam algumas revelações, eu queria falar para você. Eu falei, deixa quieto. Ele disse, não, a revelação do terceiro anjo. Eu disse, não, deixa quieto, eu já fiz teologia, já estudei também. Não se preocupe com isso. E por último, eu lembro que aqui, onde eu moro, tem uma localidade chamada Boa Esperança. Aí a minha tia Maria morava lá, e o Almir era meu amigo, o Almir me convidou para um almoço lá. E tinha um pastor lá, um senhor de idade, de uma igreja chamada Igreja de Deus. Aí depois do almoço ele disse, vejo que você é muito inteligente, mas tem umas coisas que eu preciso passar para você. Eu falei, deixa quieto. Não, onde é que você está tomando a ceia? Eu falei, a ceia eu já tomei uma vez, que foi o pão da vida Jesus. Nunca mais terei fome nem morrerei. Não, mas tem de tomar ceia todo mês. Eu falei, mas onde está escrito isso? E a igreja primitiva fez isso? Não fez. Nem mais aquela Páscoa anual, os da igreja não fazia mais a Páscoa judaica. Rapaz, mas está aqui 1 Coríntios 11. Eu digo, eu sei de qual isso aí. Ele foi lá, olha aqui, rapaz. Eu digo, isso aí é um jantar entre os coríntios. E não era periódico, não. Isso aí é apenas um jantar e não é a ceia. Né? Tá aqui, aí ele começou a ler, tá aqui, você não venha deturpar a palavra de Deus. Eu digo, opa, baixe a voz, me respeite, eu sou pastor também. Não venha querer me ensinar, não venha com essa não, rapaz. Eu tô com a escritura na mão e comecei a, tá aqui, ó, um come-se empanturra de comida, é ceia simbólica da consubstanciação. Teve um que deixou os outros sem vinho e se embriagou. Isso aqui é um pouquinho de suco de uva da ceia simbólica. Rapaz, eu tô com a Bíblia na mão, não vem com essa não, né? E enfim. Então, meus queridos, vamos lá, vamos abreviar aqui. Jesus, ele veio ou não? Eu preguei Jesus a vida toda, mas aí os hebraístas dizem que houve 5 Jesus, por exemplo. Antes de Jesus, teve Jesus de Qumran, que teria regimentado pessoas, teria feito milagres, teria evangelizado, falado do Pai, falado do céu, morrido e ressuscitado. Jesus de Qumran. Aí teve Jesus, todos esses sinais que no evangelho a gente conhece. O Barrabás, segundo eles, não era ladrão ou outra coisa. Era Bas-Abás, era filho do pai, era alguém que pregava sendo como um Messias. Aí teve o Bar-Coba, segundo eles, um judeu que juntou mais de 4.000 judeus e pelejou contra o Império Romano, foi morto. Pregava o evangelho, falava que era filho de Deus, segundo os seguidores teria morrido e ressuscitado. Aí teve Jesus. Aí, e agora? O que eu faço? Eu tenho como provar que o Jesus que veio não veio? Não tenho como provar. Eu digo o seguinte, os ensinos dele, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, os que sofrem perseguição por causa da justiça, né? Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão chamados filhos de Deus, os pacificadores, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu acho perfeito o ensino. Se eu não consigo provar se ele veio ou não, pelo menos o ensino para mim já é um tiro no pé do sistema, porque daria para acreditar
que essa figura de Jesus, que foi transformada durante os tempos. Primeiro ele era homem, mas depois foram transformando e dizendo, se não pusermos ele como Deus e expressarmos a divindade, não receberão ele como poderoso. E foram trabalhando na divindade dele. Então, observe isso aí. Jesus vem ou não? Ele falou para Pilatos, eu sou o Filho de Deus, e desde agora vereis os anjos de Deus subindo e descendo, ver a glória de Deus ser aberto, que não viram. E Jesus disse, dos que aqui estão vivos, vocês vão ver o Filho do Homem descendo, entendeu? E recompensando a cada um segundo as suas obras. Eles não viram, morreram e não viram. Jesus disse, muitos que estão aqui não morrerão até ver a vinda do Filho do Homem, morreram e não viram. Jesus disse, vocês vão de 2 em 2, em Mateus 10. Não terminareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o reino de Deus. E não aconteceu. Então, o que é isso? Má interpretação? Não sei. Vamos continuar pesquisando para saber. Então, para mim, o que Jesus resumiu em amar Deus e amar o próximo, crer num Criador e amar Ele com a alma, com o coração e o entendimento, e o próximo, que é aquele que já te ajudou ou aquele que pode ser inimigo e está abandonado e você socorrê-lo, para mim, eu já acho perfeito. E ele resumiu isso em toda a Bíblia. Ele diz, quem fizer isso já cumpriu com a lei e os profetas. Agora, Moisés, Jesus e Paulo, eu discordo de algumas coisas que Jesus falou. Jesus fez parábolas de que os empregados, os escravos, eram para ser bem fiéis e servir aos senhores, na minha opinião, na minha humilde opinião. Não precisa blasfemar de mim, nem querer me amaldiçoar ou desejar doença para mim. Eu estou dizendo que eu não concordo em Jesus ter apoiado que os senhores continuassem com escravo. Era dizer, no reino de Deus todos sois livres, eu vim para libertar. Vocês que têm escravo, libertem, são seus irmãos e concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês que são escravos, se o vosso Senhor não libertar, fujam, que vocês serão guardados pelo Criador, esconderei vocês, mas não fique sendo escravo. Mas Jesus ensinou que quem fosse escravo continuasse sendo escravo e eu vou discordar um pouquinho disso aí. Paulo também falou a mesma coisa. Olha, quem foi escravo, sirva como quem está servindo a Deus, ao seu Senhor. Continue escravo. Como é que eu vou concordar com Paulo desse jeito? Fica complicado. E aí, Paulo foi criado também, ou Jesus foi criado? Aí, eu vou blasfemar, você está falando contra, deixa de ser besta. Passa a vida toda ouvindo uma coisa, alguém aparece aqui te despertando de alguma forma, você já vai tirando a pedra. Faça perguntas. O que, por quê, como, quando, quem, e onde, quando, quem, como, o que e por que é melhor. Aí você aprende um pouquinho mais. Está escrito, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Está escrito também, não fale com tolo com sabedoria para que não te despreze, mas fale com tolo segundo a sua própria justiça. Quantas vezes o meu filho e até algum amigo diz, Frank, não faz isso, você fica respondendo comentário de gente tão tola, falando besteira, e você fica falando, dando confiança a esse povo. Você vê, né, como é que é, né? Sempre querendo abrir a mente de alguém. Vou lá no boi, na vaca, passando a mão na cabeça deles, sem cobiçar a carne deles, sem querer prendê-los, nem fazer puxarem cultivadores, nem nada. Aí eles tacam um chifre na gente, quer pisar a gente e cagar a sua farta merda verde em cima da gente, cara. Para terminar, amigos, eu pedi ao Criador conhecimento, e o Pai me deu conhecimento. Conhecimento, como a gente diz no Ceará, conhecimento que nem presta. Cara, em 2014, quando eu saí do sistema, mãe, irmãos, primo, todo mundo não foram a favor. E me caluniaram e tiraram dos porcos e do diabo e jogaram em cima de mim. E eu louvei o Criador, porque eu vi, agora os que eram amigos se manifestaram. Aí teve irmão meu, que cuidou de mim novamente como um pai, principalmente citando aqui o meu heróizinho, o irmão Nequinho, que cuidou de mim como um pai, né? Já teve irmão meu que se levantou como um cão contra mim, me acusando porque eu atrasei conta num acidente que eu tive, conta atrasada para pagar, coisa do tipo, e me tratando como um lixo. Você veja, questão de amigo. Ainda farei um vídeo aqui sobre o melhor período para ter amigo. Quando você está acidentado, doente, quando você está endividado, quando você sai dos holofotes, você sai do púlpito, você deixa de carregar uma valisa na mão, um terno e gravata, um anel de formatura na mão, um sapato bonito, e de pregar coisas inteligentes, que aí você veste a roupa de civil e você está ali. Acaba todos os amigos. Eles não querem nem que ninguém pegue você conversando com eles, porque parece que você contamina. Tem você como um renegado. Deixaram de me saudar com paz, me caluniaram. Disseram que eu era tudo, só que eu não era uma pessoa boa. Vendo que eu fazia campanha daquilo, vendo que eu levava a pessoa para o hospital, vendo que eu resumi tudo e amar Deus e o próximo.
Então eu pergunto a você, esse amigo que você tem é pelo quê? Encontrou você sendo paraplégico, aleijado, feio, entenda o que eu estou dizendo, com aparência feia, desgastada, sem ter nada para oferecer, e ele quis ouvir a tua história, quis saber da tua alma, quis valorizar você e quis a tua amizade, te visita periodicamente, ou é teu amigo porque viu que você é talentoso, que você fortalece os sonhos dele, que você pode ajudá-lo financeiramente, que você pode ajudá-lo de alguma forma, ajudá-lo a ele impulsionar o trampolim dele, você ser uma escada para ele. Eu questiono hoje, acho que Whindersson Nunes também questionou. Os que são meus amigos, é porque me vê inteligente? É apenas por isso, mas a pessoa do Frank tem alguma importância para você? Você quer saber o que eu como, o que eu passo, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho? Porque a vida toda eu fui usado. Eu pregava, as pessoas viam, não, esse cara não precisa comer, não precisa vestir, só queria tirar de mim. Eu, como pastor de igreja, muitas pessoas crentes não queriam dar dízimo e oferta, porque me via inteligente, não, isso aí já está pronto, já tem tudo, é inteligente, não queria me ajudar. Quando eu era itinerante, ao invés de me dar oferta, queria me pedir ajuda para cobrir telhado de igreja. E hoje no canal também, muitas pessoas querem me ensinar alguma coisa, como se o conhecimento que eu tenho é muito pouquinho, que é o seguinte, que eu ajude de alguma forma, mas também não se preocupe em ajudar, né? Pois bem. E aí, meus queridos, e aí? Como saber? Eu descobri que não tenho quase nada de amigos. É só minha mãe, ou irmão, algum irmão, meus filhos, e acabou. Muito raro. Tem alguma amiga, parece. Aí você não sabe se seria amigo da pessoa ou apenas do talento da pessoa. Porque eu sou desenhista, eu sou artista. Eu faço desenhos de empresas de desenhos de HQs, de revista em quadrinho. Porque eu sou um comunicador, né? Porque eu sou pastor, fiz teologia, né? E tenho um canal aqui no YouTube. E vai por aí afora. Meus filhos também têm talento. E aí? Se eu ficasse paraplégico e se não tivesse nada para oferecer, eu já sei da resposta. Só de eu deixar de fazer parte do sistema, todos me abandonaram. Só algum parente ficou comigo. Não passei fome e morri seco de fome, porque o meu irmão cuidou de mim como um filho. Mas ninguém de igreja nenhuma, ninguém cuidou de mim. Essa palavra de Jesus, Mateus 25 e 30 em diante, que vai dizer, tive fome, tive sede, estava nu, preso, doente, você não fez nada, isso é uma realidade. Servir ao Criador é cuidar do próximo, ninguém faz isso. Concluindo, o vizinho que você tem, dá bom dia para você, lhe trata assim, porque não faltou comida. Se os caminhões pararem de transportar mercadoria para o supermercado e faltar comida para ele e para os filhos, eles agora vão botar máscara, todo mundo, e vai virar uma zona e vão assaltar. E se você tiver uma reserva de alguma coisa, eles vão roubar. E se for preciso, te mata. Só dá bom dia hoje para você porque é conveniente. Abra a mente. Entende? E eu digo mais, cuidado com o gado. O povo, o mundo é um gado. E tem um efeito manada que esbagaça tudo e quebra a árvore, quebra tudo. Então, procure viver da melhor forma que você puder se isolar de gado. População grande é o lugar mais perigoso para a pessoa. Pois bem, e os seus familiares, eu mesmo vi que quando eu saí do sistema, se postaram a maioria contra mim. Eu senti como se eu nunca tivesse tido uma família aqui na Terra, foi difícil, né? Depois de 5 anos eu conversei com mãe, com irmãos, com as pessoas, que eu tinha visto uma diferença, né? Então veja só, eu agradeci ao Criador por entender isso aí. Se você faltar com dinheiro, faltar com recurso, você é desprezado, às vezes até de pai, de mãe, de irmãos. Jesus disse assim, os inimigos do homem são os da sua própria casa, né? E por último eu quero dizer que, por último não, concluindo aqui, as redes sociais que você vê hoje, seja Facebook, seja ex-Twitter, seja Instagram, seja o YouTube, seja o que for, todas essas plataformas foram preparadas para condicionar as pessoas, donos grandes de canal, está novamente entretendo, é a nova TV para simplesmente alienar a cabeça das pessoas e recebe já muito incentivo para alienar, para fazer campanhas políticas, sempre para governar o povo. E os outros que estão aí a qualquer momento, qualquer um de nós pode perder isso aí porque está na mão do sistema. Não se engane, todas essas redes sociais com os dados que você posta, com seus e-mails, com a sua impressão facial, com tudo, é para um dia pegarem tudo isso e passar para a mão do antimessias, do anticristo, que ele reinará. E como ele não é onipresente, onisciente e onipotente, ele precisa ter o controle através da tecnologia. Essa é a realidade. Não se engane. Até a caça ao Pokémon Go era para filmar, era para mapear mais, além do Google Maps, do Google Earth, seja o que for. É tudo controle para pegar essa humanidade e segurar de uma vez, né?
Estão criando a Sociedade 4.0, querem eliminar 90% da população mundial até 2030, só o Criador é que guarda e não deixa. Todas as guerras foram promovidas por esses homens que vendem armas. Então esses banqueiros forneceram bastante armas para a Ucrânia, para que a Rússia continuasse nessa guerra, forneceram para Israel para bombardear o Hamas, forneceram para Taiwan para se rebelar contra a China, por exemplo, e bancam todas as guerras, enchendo os cofres de dinheiro, mas eles já são banqueiros, fazem dinheiro a partir do nada. Mas vejam só, mas o mundo é governado assim. Não existe inimizade entre as nações, só na cabeça das pessoas. As informações são tudo fraudadas e tudo mentirosas. Eu não posso saber se as informações da Coreia do Norte são verdadeiras porque os Estados Unidos... Já a elite global dominando os Estados Unidos fraudaram as informações. É preciso pegar a informação da própria Coreia, da própria Rússia, para você saber se é verdade. Sempre há enganos. Então, a Agenda 2030 foi um trabalho que a elite global, o Clube Bilderberg, né, eles fizeram com o propósito de reduzir essa população, porque na década de 80, algum deles criaram 10 mandamentos nas placas guias da Geórgia. O primeiro dos mandamentos dizia: a humanidade tem de caminhar em harmonia com a natureza, não ultrapassando o número de 500 milhões. Só que havia quase 8 bilhões. Aí eles começaram a dizer, agora que o planeta estava superaquecido por causa dos gases, o gás carbônico que o ser humano libera, os puns e o gado também, e estava causando um aquecimento no céu atmosférico, né? Na camada de ozônio, que estava furando um buraco. Tudo mentira, tudo engano. O gás carbônico que o ser humano solta, as árvores inalam esse gás e liberam o oxigênio novamente. É um equilíbrio no planeta. E eles diziam que o planeta estava super populoso. A Terra não ia suportar tanta gente. Mas na época foi feito uma pesquisa que os 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões, cabiam todos na Austrália, cada um com um quarto de acre, e sobrava o resto do mundo. Entenda, o que você aprendeu não foi verdade. Aquecimento global não existe, é tudo mentira. Eu vi no CD, eu vi nos ensinos, eu comprei um kit de conhecimento sobre aquecimento global, é tudo fraude, tudo engano. Quero concluir dizendo que na Sociedade 4.0 vão criar as Smart Cities, vão criar passaporte de cidade para cidade, vão tentar reduzir, deixar pouquinha gente na Terra para serem controladas, né? E os ateus estão enganados também. Vocês podem acreditar que todas as religiões foram criadas por homens, porém, um criador perfeito, ele tem de existir. O corpo do ser humano é muito complexo, com 3 motores de combustão, o cérebro, o estômago e os intestinos, com a circulação sanguínea e venosa, com a pressão arterial, com tudo que existe em nós. É tão perfeito e complexo, inclusive o cérebro. Tem de haver alguém por trás de nós, um criador perfeito, não poderia ser por acaso. A música mais burra diz: o acaso vai me defender enquanto eu estiver distraído. Enfim, né? Então, pastor, o que eu digo? Eu digo que os ateus concernentes à religião, eu concordo com vocês, sou ateu também, mas concernente a um criador existe sim. E eu digo também que, você pergunta, o que eu faço, pastor? Primeiro, eu digo para você, pergunte. O que, por quê, como, quando, quem e onde. Não chega brigando não, pergunta que você vai abrir mais a mente. Segundo, quer me ajudar? Não diga que é para eu me converter, que eu mando você se lascar. Ah, vai te converter, vai você, filho de uma égua. Não diga que eu não preciso xingar, a não ser que você rasgue Mateus 23, porque Jesus xingou. Eu passei mais de 30 anos de fé só falando palavra santa, não mudou nada. Se Jesus xingou os fariseus e se eu xingar um escroto, safado, nojento, filho de uma égua que vem a perseguir aqui, não muda nada também, entendeu? Não vai mudar nada. Se quiser me ajudar, ajude financeiramente com incentivos financeiros. Você me ajuda, porque eu estou trabalhando, não estou trabalhando para você. Se o presidente Lula trabalha para os banqueiros, ele não recebe por isso? Se os políticos trabalham por dinheiro, não recebe por isso? E eu tenho que ser de graça? Me criticam até porque o canal foi monetizado, não querem que eu receba nada. Eu tenho um conselho para essas pessoas. O conselho é aquele que o personagem Pete Bicha do Tom Cavalcante dizia: morra, morra, morra. É só isso que eu tenho para dizer. Então, quem quiser me ajudar, não venha querer me ensinar. Eu estou vendo um potencial, então agora eu vou ensinar algo mais e aplicar nesse rapaz, que aí ele vai ter sucesso. Não sou mais um rapazinho. Não sou bem jovem como pareço. Entende? Se quiser me ajudar, é só cooperar com o canal, se tornar membro do canal, é só cooperar com ajuda aí. Está cooperando comigo, então se não for, cala a boca. Né? Se não for para somar, então não adianta. E qual é o mandamento que eu guardo? Ame a Deus e ame o próximo e já está bom. Se você não colocar Bíblia, templo, homens, coisas no lugar de um Criador todo-poderoso. Ah, Deus está pedindo isso, Deus quer isso, não sei o que, Deus quer que você trabalhe, que você vista a roupa santa, faça um trabalho santo. Não, tudo balela, tudo mentira. Se não colocar nada no lugar dele, ele não se ofende. E por último,
Se tem um inimigo teu e ele está morrendo, está com fome, está precisando de ajuda, cuida do teu inimigo. Se é teu amigo que já te ajuda, ajuda também. Cuida do próximo. E o resto está tudo certo. Se quiser ser hétero, se quiser ser bissexual, transexual, se quiser ser lésbico, se não colocar nada no lugar do Criador e não ofender o próximo, não tem problema nenhum. Jesus nem falou sobre isso. O personagem Jesus, se é verdade ou não, ele bateu nos líderes que usurpavam das pessoas, como fazem aí. Então, e por último eu digo, faça o que gosta. Se você não cometer iniquidade, colocando nada no lugar do Criador, nem impiedade, deixando de ter amor e empatia com o próximo, faça o que você gosta. Gosta de pular de asa delta, gosta de ir para o shopping, gosta de ir para o cinema, gosta de participar de festa, gosta de beber. Jesus foi chamado de comilão e bebarrão. Bebia vinho à vontade. O primeiro milagre dele foi transformando água em vinho. Se eu estou mexendo nos seus costumes, se eu estou mexendo na tua cartilha evangélica, se eu estou mexendo nos teus princípios, então faz o seguinte, pensa um pouco, veja que não é por acaso, veja se você gastou algum. Se você não gastou nada, não está tendo prejuízo, então vigia, varão. Meus queridos, por hoje é só. Estamos juntos. Diga nos comentários o que você acha. Se quiser comentar contra, eu aconselho, deixa uma oferta para ajudar o trabalho, que não está pagando nada. Não gaste energia com quem você não está gastando nada. Não gaste energia. Se eu não devo nada a você, soma comigo, ou então salta fora. Entende? Não tenho tempo e energia para gastar com quem não quer. Estou falando para as pessoas da família, abrindo a mente, que quer abrir mais a mente.